Olá, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao Entre Nós com Aníbal Albuquerque. Nós estamos no nosso quadro Entardecer Espírita. E o nosso tema de hoje será Como Ser Feliz com Jesus. Mas antes que possamos começar, lembrando que estamos ao vivo, poderemos ouvir fogos, porque hoje tem jogo do Flamengo. Aqui acolá passa avião, cachorro poderá latir, mas é isso mesmo. Todo programa ao vivo faz parte. E eu gostaria de convidar a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, a fazermos uma prece. Aqueles que desejarem fechar os olhos, aquietando os pensamentos, agradecendo ao seu anjo da guarda, seu espírito protetor, por esse momento. E que nós possamos aproveitar ao máximo a nossa live de hoje, nossos 30 minutos sejam muito enriquecedores e que eu agradeço já de antemão o apoio, o amparo, a orientação e a assistência da espiritualidade amiga. Muito obrigado, meus irmãos, que assim seja. Muito bom ver companheiros aqui, que eu fico muito feliz, né? A gente aqui não está fazendo, como sempre, nós não fazemos uma interação com aqueles que nos assistem por conta do tempo. Mas se você desejar colocar uma pergunta, uma contribuição, será muito bem-vindo, muito bem-vindo. Então, nosso tema de hoje, como ser feliz com Jesus. E eu vou abordar um dos pontos que Jesus nos apresenta no Sermão do Monte. Sim, o Sermão do Monte é algo muito importante. Eu gostaria de relembrar uma frase, uma citação que Gandhi faz com relação a esta obra. Ele nos fala o seguinte: se um cataclisma destruísse toda a sabedoria humana, ou seja, todas as obras fossem destruídas, com todos os seus livros e bibliotecas, mas se restasse apenas o Sermão do Monte, as gerações futuras teriam nele toda a beleza e sabedoria necessária para a vida. E é uma grande verdade isso que o nosso querido Gandhi nos fala, nos apresenta. E hoje nós vamos mostrar que no Sermão do Monte, quando Jesus nos fala das bem-aventuranças, ou nos fala bem-aventurados aqueles que, ou bem-aventurados é felizes, felizes aqueles que, por meio destes ensinamentos, são 8 bem-aventuranças. E se nós observarmos, elas estão numa sequência. E a sua sequência são etapas que eu só consigo executar a etapa seguinte se eu executar a anterior. Se a anterior eu conseguir internalizar, introjetar e com isso praticar. Claro, muitas vezes eu não consigo o tempo todo estar fazendo isso. Mas nós veremos esse passo a passo, essas etapas, esses estágios. Nós podemos imaginar como um degrau. E às vezes, numa pressa, queremos pular um degrau para ir logo para o seguinte, adiante, né? Tipo, do primeiro pular para o terceiro, do terceiro para o quinto, e aí podemos tropeçar, bater a canela. Então, o ideal é que a gente vá um a um, porque se eu não conseguir aprender, internalizar e externar a bem-aventurança que a gente está falando, a próxima ela não será bem executada. Olha que interessante. O Evangelho segundo o Espiritismo, em seus 28 capítulos, Kardec reservou 5 capítulos para abordar as 8 bem-aventuranças. Então, muitas vezes nós temos capítulos que abordam mais de uma. Então vamos lá. Lembrando que Jesus nos falou no Sermão do Monte, um dos itens que ele abordou no Sermão do Monte foi as bem-aventuranças. Ele falou o seguinte: bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os limpos
de coração. Bem-aventurados os pacificadores. E por último, bem-aventurados que têm sido perseguidos por causa da justiça. Então que a gente possa realmente, como nos fala a Ângela, que tenhamos um final de tarde com muita paz, com muita luz em todos os nossos corações. Que coisa boa. Então vamos começar. O primeiro degrau, ou primeiro estágio, a primeira etapa, quando Jesus fala, bem-aventurado os humildes de espírito. Então, para que nós possamos ser felizes ou bem-aventurados, eu preciso trabalhar estas virtudes na minha pessoa, na minha moral, no meu comportamento, inclusive nos meus pensamentos. Com isso eu me tornarei mais feliz, uma pessoa mais leve. Quando eu estava me preparando, eu me lembrei do balão. O balão, para poder subir, eu preciso aliviar pesos. Então, para que eu também possa me elevar, me espiritualizar, me tornar uma pessoa mais espiritualizada, uma pessoa mais harmoniosa, uma pessoa mais feliz, eu preciso tirar lastros que são defeitos, que são falhas, que são vícios. E desta forma eu me tornarei uma pessoa mais leve e assim eu me elevo. Então, Jesus falou, bem-aventurados os humildes de espíritos, porque deles é o reino dos céus. E no Evangelho segundo o Espiritismo nós vamos encontrar este ensinamento de Jesus no capítulo 7. Nos fala neste capítulo Kardec sobre aquele que se eleva será rebaixado, será humilhado. Fala também no Evangelho segundo o Espiritismo sobre o mistério oculto aos doutores e aos prudentes. Né? Fala também do orgulho e da humildade, e também a missão do homem inteligente na Terra. Quando Jesus nos fala, bem-aventurados pobres de espírito, e neste capítulo 7, Kardec vai abordar sobre o orgulho, vai abordar sobre a vaidade, sobre a prepotência e arrogância que muitas vezes temos. E vai introduzir que nós devemos trabalhar e sermos humildes. Por quê? Porque desta forma nós nos tornaremos mais felizes, mais simples. Teremos uma serenidade maior. Jesus mesmo falou que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Olha só que interessante, que lição de humildade Jesus nos traz. A importância disso. Anete Guimarães, em uma de suas palestras, faz uma distinção entre o orgulho, o que é orgulho e o que é vaidade. Ela comenta que o vaidoso é aquela pessoa que gosta de ser bajulada, que ela precisa ter o ego acariciado, que ela precisa que você o tempo todo, ela precisa estar escutando o tempo todo as pessoas elogiando-a, dizendo que ela é a melhor, que ela está bem vestida, que aquele perfume é bom, que o seu carro é fantástico, que ela é muito inteligente, que ela é muito generosa, que ela é muito bondosa. E se ela não ouve, ou se ela não é acariciada no seu ego, o vaidoso acha que as pessoas não gostam mais dela, porque ele precisa destes estímulos para se sentir bem, para que a sua autoestima esteja bem. Já o orgulhoso é diferente. O orgulhoso, ele em si é tão dono, tão cheio de si, que ele não precisa de elogios. Ele não precisa desse acariciamento do ego. Porque ele tem certeza de quanto ele é bom, de quanto ele é o melhor. Se você fala algo, ele vai dizer o seguinte, eu já sabia. Você não está me trazendo nenhuma novidade. Olha que interessante. Então eu preciso trabalhar em mim essas virtudes para que daí eu me torne mais leve. Por quê? O segundo degrau desta escada evolutiva espiritual que
as bem-aventuranças Jesus nos apresenta é bem-aventurados que choram. Então, uma pessoa pobre em espírito não chora, porque ela é orgulhosa, ela não dá o braço a torcer, ela não mostra fraqueza. Então, me desculpe, no momento em que eu demonstro que sou um ser humano, que me emociono, que sou tocado por situações belas ou tristes, eu estou começando, é porque eu comecei a trabalhar em mim a pobreza, né, a simplicidade em mim. Então, para que eu possa chegar nesse degrau, bem-aventurados que choram, eu preciso ter desvencilhado primeiro. Eu não preciso ter vergonha de pedir ajuda, de pedir clemência, de pedir que o outro me apoie, me dê suporte, ou que eu diga, me desculpe, eu lhe peço perdão, ou seja, eu não tenho vergonha de dar o braço a torcer, um dito popular. Por quê? Porque eu não tenho mais, eu não estou dominado pelo orgulho ou pela vaidade. Eu comecei a trabalhar em mim outros valores que vão me deixando mais leves, mais simples, ou seja, pobres em espírito. Então eu preciso ter essa simplicidade no coração e humildade de espírito, que senão eu não consigo passar para o segundo degrau. Então, Jesus, em Mateus relatou, escreveu o seguinte: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Então, quantas vezes eu preciso de consolo, eu preciso de conforto, eu preciso de ajuda, mas eu não me abro, eu não demonstro. Às vezes eu estou fragilizado por dentro, machucado, ferido, mas estou cheio, estou fechado. Ou me afasto, para que as pessoas não me percebam enfraquecido. Neste capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 5, intitulado Bem-aventurados aflitos. Neste aspecto, Bem-aventurados que choram, Kardec aborda alguns tópicos, como as causas das aflições em que nos encontramos. Às vezes estas causas podem se dar na vida anterior, ao qual eu não tenho mais controle, ao qual já passou e muitas vezes eu nem me lembro. Mas também outras vezes a causa de uma aflição pode estar na vida presente, sim. Ou seja, o que eu estou fazendo, como eu estou agindo, o que eu estou falando, ou o que eu estou pensando, pode estar construindo uma realidade que está me causando aflição. Porque eu posso estar fazendo isso contra a minha pessoa, mas também posso estar fazendo isso com relação a outras pessoas. Então eu tenho que ter cuidado. E aí, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados que choram, e o título do capítulo é Bem-aventurados aflitos, mas a bem-aventurança é essa. Kardec vai falar de motivos para nós nos resignarmos. Resignar significa aceitar, porque aceitando é mais fácil de eu superar. Mas também cuidado, porque o aceitar não quer dizer o seguinte: é Deus quem quer assim e assim será. Não, Ele me deu inteligência, Ele me deu livre-arbítrio, para que eu possa superar, enfrentar e aprender com os desafios, para que eu possa me fortalecer. Então é importante a resignação, porque assim eu aceito e supero. Porque quando eu não me resigno, eu fico numa luta, numa batalha. E isso muitas vezes não é saudável, porque eu fico batendo de cabeça. Eu não consigo melhorar, eu não consigo superar o problema. Outras vezes eu não consigo driblar o problema. Então, é importante a resignação, o conceito e a aplicação. Kardec, neste capítulo, vai falar também do bem e o mal sofrer.
Porque muitas vezes as dores vêm para nos ensinar algo, vêm para nos chamar a atenção, para nos alertar de algo que não estamos fazendo de forma adequada. Só cuidado também com outra pegadinha, para que não fiquemos nos autoflagelando e nos autopenitenciando. Porque Deus não quer isso para nenhum de nós. Ele quer o nosso bem, Ele quer a nossa vitória, Ele quer a nossa felicidade. O terceiro degrau, bem-aventurados os mansos. E aí, ele é muito oportuno para os tempos atuais de transição planetária. O primeiro degrau, bem-aventurados os humildes de coração, de espírito, de espírito. Faz com que eu trabalhe em mim para me desvencilhar do orgulho, da vaidade e comece a trabalhar a humildade, a simplicidade. O segundo degrau, bem-aventurados que choram. Então, quando eu consigo realmente passar por esses dois degraus, o terceiro, bem-aventurados mansos, eu começo a me tornar uma pessoa mais mansa. E, na completude desta bem-aventurança, Jesus nos disse, bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Que terra eles herdarão? A terra regenerada. Faz sentido? Olha que interessante. Semana passada nós abordamos a transição planetária, é tempo de regenerar. Lamentavelmente não conseguimos deixar gravado por um problema técnico. Mas são os mansos, os pacíficos, que herdarão a terra, porque são eles que permanecerão em nosso planeta regenerado. Os espíritos revoltos, que gostam de confusão, de briga, malignos, eles não terão espaço no planeta Terra regenerado. Então, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec reservou o capítulo 9, quando ele diz, bem-aventurados que são brandos e pacíficos. Olha que lindo. E aí eu trouxe aqui alguns tópicos que Kardec trabalha. Eu não estou trazendo na íntegra todos os tópicos, mas ele fala sobre as injúrias e violências. Que eu não devo dizer injúrias contra um irmão. Eu tenho que ser manso. Que eu não posso ser uma pessoa violenta. E aí nada melhor do que nos dias atuais, diante de tanta indignação, de tanta impaciência, de tanta inconformação. A gente não está conformado. As pessoas estão revoltadas, estão impacientes, intolerantes. Eu até digo que muitas vezes nas redes sociais, nas nossas postagens e nos nossos comentários, nós estamos igual à época de Jesus, com pedras na mão e atirando, por exemplo, contra a mulher adúltera ou atirando contra o político. Temos que ter cuidado. Bem-aventurados que são brandos e pacíficos. Neste capítulo, Kardec vai falar, e aí é muito lindo, vai falar da necessidade da afabilidade, ser uma pessoa afável, ser uma pessoa amorosa, e da doçura, a doçura de coração, que não vê maldade, embora não seja um ingênuo, mas ele sempre dá uma nova oportunidade, ou se ele vê que não tem jeito, afasta-se. Mas ele não vai agredir, não vai partir para agressão física, agressão moral, agressão por palavras ou agressão escrita. Ele vai falar também neste capítulo 9, Bem-aventurados brandos e pacíficos, sobre a necessidade da obediência e da resignação. Ou seja, eu ser obediente às leis divinas, compreendê-las e compreendendo eu possa colocá-las em prática porque elas vão me dar tranquilidade no presente e no futuro. Vou evitar as aflições da vida anterior ou da vida atual. As aflições anteriores ou atuais. A obediência às leis divinas, ela me dá liberdade perante a lei de causa e efeito. Olha que interessante. E vai falar da cólera. Quantas pessoas estão encolerizadas, cegas, revoltadas, indignadas? Temos que orar pela nossa sociedade, pelo nosso planeta.
para pacificar. Porque do jeito que está, não dá, só piora. É pessoa atirando, é pessoa batendo, é pessoa brigando. Isso não é para acontecer. Não deveria estar acontecendo. E nós podemos ser vetores de transformação. Outro degrau. Então, se eu trabalhei em mim a humildade de espírito, se eu já consigo ter um coração mais mole e choro, né? Ou seja, eu me expresso, eu peço ajuda porque eu não estou mais fechado. Se eu agora sou manso, o quarto degrau é bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Olha que interessante, porque nesse estágio eu começo a perceber o outro, a olhar o quanto de injustiça está o outro sofrendo. Injustiça social, injustiça racial, injustiça religiosa, até injustiça política. Então, bem-aventurados que têm fome de justiça, porque eles serão fartos. Porque ele começará a ser uma pessoa que vai buscar o direito do próximo, vai buscar ajudar o outro, vai procurar levar o conforto, ou seja, a caridade material, bem como a caridade moral. Olha que interessante. E o Evangelho segundo o Espiritismo reservou de novo o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, porque as pessoas que sofrem injustamente, elas estão aflitas. E aí, neste capítulo, Kardec vai falar da justiça das aflições. Sim, muitas vezes essa justiça se dá porque, numa existência anterior, eu fui injusto com as pessoas que dependiam de mim ou que conviveram comigo. E aí a lei de causa e efeito vai fazer que a justiça das aflições se faça presente. E aí aquela pessoa precisa de uma oportunidade de ser ajudada também. Também vai falar da necessidade do esquecimento do passado. Porque se eu não esquecer, eu poderei ser injustiçado pelo que eu fiz. E eu mereço uma nova chance, uma nova oportunidade. Se algo está acontecendo comigo, é porque eu fiz algo. Porque Deus não pune ninguém. A lei de causa e efeito é uma política de consequências. E o outro ponto que Kardec vai abordar no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, relacionado ao aspecto bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, é o mal e o remédio. Mostrando que muitas vezes o que vemos como algo prejudicial, como algo de mal, muitas vezes é o remédio que aquela pessoa necessita, e naquela dose. Às vezes, a dose é cavalar, porque precisa ser de uma proporção muito alta para que a pessoa desperte do que ele precisa se renovar, aonde ele precisa se melhorar. Às vezes eu preciso chegar ao fundo do poço para acordar para a vida, acordar para o amor do Pai, para o amor de Deus. O quinto degrau, eu espero que você esteja acompanhando, que esteja fazendo sentido o tema Como Ser Feliz com Jesus. Porque quando ele, no Sermão do Monte, um dos pontos foi falar das bem-aventuranças, ele procurou nos trazer um código de felicidade, que se nós trabalharmos, e assim, esse trabalho não é da noite para o dia, leva vidas, encarnações. Por isso que precisamos reencarnar para progredir. Mas eu não posso ficar com a desculpa de transferir para a próxima encarnação a possibilidade de mudança hoje. Então eu preciso procurar implantar, mesmo que eu não consiga na integridade, mas eu preciso trabalhar e procurar implantar cada uma dessas bem-aventuranças. O quinto é bem-aventurado os misericordiosos. Misericórdia tem a ver com coração. E aí Jesus falou o seguinte: bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Ou seja, eu preciso perdoar porque eu também preciso de perdão. Então aquele que é misericordioso, ele também alcançará a misericórdia de Deus e dos irmãos.
Por quê? Porque ele está sendo uma pessoa bondosa. E Kardec reservou justamente o capítulo 10 para abordar esse tema. O tema é bem-aventurados que são misericordiosos. E aí ele vai falar, inclusive, do Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Como é que eu posso pedir perdão se eu não perdoo o próximo? Vai falar daquela história do mau servo que vai pedir o perdão da sua dívida, que era imensa, e o seu patrão lhe faz o perdão da dívida, e quando ele sai, encontra um que lhe devia muito menos, talvez 10% do que ele estava devendo ao patrão, e ele cobra, e por ele não ter como pagar, pede um adiamento. Ele não pede nem o perdão, pede só um adiamento. E ele manda prender ele, a mulher, os filhos. E aí, os amigos, vendo o que aconteceu quando ele foi pedir ao patrão, que o patrão perdoou a dívida, e como ele se comportou perante um colega, foram entregá-lo para o patrão, e o patrão manda executar sua dívida, ou seja, manda prendê-lo, porque ele foi injusto, ele pede o perdão, mas não aceitou perdoar o outro. Então, neste capítulo, bem-aventurados que são misericordiosos, capítulo 10, olha o que é que Kardec vai abordar. Perdoa para que Deus possa te perdoar também. A gente quer o perdão do Pai, mas eu não consigo perdoar aquele que me causou o mal, aquele que me injuriou. Sei que não é fácil perdoar. Então, se afasta, se isola um pouco, se distancia. E aí ele vai falar neste capítulo, eu acho muito bonito, quando ele vai falar reconciliação com os nossos adversários. Ele vai nos trazer um tratado, uma receita, uma fórmula de como trabalhar o perdão. Ele diz assim: faz uma coisa, se você não consegue perdoar, se você não consegue nem dizer o nome do fulano, se você não consegue estar na sua presença, se você se sente incomodado quando alguém cita o nome da pessoa, se isole, se afaste um pouco e faça o seguinte. Primeiro, não deseje, não fique feliz, não deseje o mal daquela pessoa. Isso já é um grande passo, porque muitas vezes a gente deseja exatamente o mal daquela pessoa. Depois, segundo passo, não fique feliz quando algo acontece com ela de ruim. Porque muitas vezes a gente diz assim: ai, Deus é Pai, pense no Deus bondoso, aqui se faz, aqui se paga. Não fique feliz, lamente. Porque coisas ruins que nos acontecem não é bom. Então aquilo não deve me alimentar num grau de felicidade, porque é como se eu estivesse me vingando. Terceiro passo, não deseje o mal para essa pessoa. Outro passo, reze por ela. Hã? Sim, reze por ela. Porque ao rezar por outra pessoa, eu começo a movimentar uma energia nova dentro de mim. E de mim em direção àquela pessoa. Eu já vi pessoas que se reconciliaram fazendo isso, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Outro ponto que o Evangelho vai abordar, o sacrifício mais agradável a Deus, que é o perdão, é a reconciliação. Outra, o argueiro e a trave no olho. Somos incríveis para ver uma coisa minúscula no olho e não vemos os nossos defeitos tão grandes. Então, por isso que Jesus falou: bem-aventurados que são misericordiosos. Outro ponto que ele vai abordar no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Não julgue para não ser julgado. Nossa língua, os nossos pensamentos são muito rápidos, mas ninguém quer ser julgado. Então, que a gente vá e observe, tudo isso é difícil. Eu só consigo implantar quando eu passei e superei os degraus anteriores das bem-aventuranças. E a indulgência. A indulgência é o perdão das ofensas. Porque aquele irmão, muitas vezes, é um sofredor, ainda imaturo espiritualmente. Quando eu consigo implantar isso, é fantástico. Sexto degrau, bem-aventurados os limpos de coração. Então, quando eu consigo ser manso, quando eu consigo ser humilde de espírito, já consigo chorar, tenho fome e sede de justiça, sou misericordioso com o próximo, eu me torno limpo de coração. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Por que ele verá a Deus? Porque ele vai ver Deus no seu irmão, no seu próximo, mesmo com os defeitos, mesmo com os problemas, porque ele vai entender que todos nós temos defeitos.
capítulo que Kardec reservou foi o capítulo 8. Bem-aventurados puros de coração. Aquilo que Jesus diz, não me preocupa, não é o que entra a boca do homem, quando ele não lavou as mãos, nem ele, nem o seu discípulo, mas o que sai, porque o que sai vem do coração. Então, um coração puro não vê maldade. Seus olhos não veem maldade, seus ouvidos não ouvem maldade, sua boca não pragueja ninguém. Suas mãos, seu corpo todo é pureza. Então, ele vai falar, neste capítulo 8, simplicidade e pureza de coração. Vai falar do pecado por pensamento. Ou seja, o que eu penso, se não for agradável, se não for bom, é uma coisa ruim. Mesmo em pensamento, eu não preciso me expressar. Verdadeira pureza, mãos não lavadas. Foi a passagem que eu falei há pouco. Deixa que venham as minhas criancinhas, porque ele trabalha a pureza das criancinhas para mostrar justamente esse mandamento. Bem-aventurados que têm puro o coração, que se comportam como crianças. E bem-aventurados que têm fechado os olhos, que não vê a maldade em tudo. Na verdade, vê a oportunidade de mudança, de melhoria, a necessidade de ensinamento. São 7 ou 5:30, mas só faltam 2. Permitam-me extrapolar um pouquinho do tempo. Bem-aventurados os pacificadores. Então, com o tempo, estas pessoas começam a querer implantar a paz, a querer trabalhar a paz. E pacificador é uma pessoa que é boa. Então, porque ela já conseguiu implantar as demais bem-aventuranças. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Porque eles estão fazendo pelos animais, pela natureza, pelas pessoas. Olha que interessante. E Kardec reservou o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é também, já foi falado antes, bem-aventurados que são brandos e pacíficos. E aí ele vai falar da importância da paciência. Precisamos cultivar a paciência em nós. Ou seja, precisamos abolir a intolerância. Ele vai falar, de novo, obediência e resignação. Obediência às leis de Deus e resignar-se às necessidades de aprimoramento espiritual. E a cólera, que nos cega, por uma questão de cólera, podemos matar e nos arrepender do que fizemos, porque a gente fica cego. E por último, bem-aventurados que têm sido perseguidos por causa da justiça. Nesse estágio, a pessoa já é um ativista, mas um ativista pacífico, como foi Gandhi, Madre Teresa, né? Irmã Dulce, São Francisco, próprio Jesus. Por quê? Porque essas pessoas conseguiram a elevação tão alta que ela acaba sendo perseguida porque ela expressa a verdade. Ela expressa o que precisa ser melhorado, ela expressa o que não está correto, o que não está adequado. E com isso, ela acaba sendo perseguida, como foi Jesus, né? As pessoas não compreenderam a sua mensagem, os poderosos, os doutos, não compreenderam e por isso o perseguiram, porque ele estava ajudando os mais sacrificados, os mais humildes. E aí, ele fala o seguinte: bem-aventurados que têm sido perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Assim foi, por exemplo, com Estevão e também depois com Paulo, na sua mudança de Saulo para Paulo. Kardec reservou o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. E aí ele vai falar de provas voluntárias, o verdadeiro cilício. Ou seja, situações que o espírito enfrenta como forma de amadurecimento, como forma de elevação. E ele supera aquilo de letra, supera super bem. Sacrifício da própria vida em relação ao próximo. Ele não está sacrificando, se autopenitenciando, mas sim para ajudar o outro. Porque ele compreendeu o seu papel divino na criação e proveito dos sofrimentos para outrem. Às vezes, a pessoa dá a vida pelo outro para salvar o outro. E não porque ele quer morrer, não, mas é porque ele percebe que a vida é valorosa e às vezes acontece dele perder a dele. Mas isso são pessoas que já estão num alto grau de percepção e de conhecimento. Ou seja, as bem-aventuranças, elas nos fazem seres melhores. Com isso, é um código de felicidade que Jesus nos deixou
e faz com que nós possamos ser mais felizes, ficarmos mais leves, tirarmos esse lastro do balão para poder subir, podermos nos elevar. Espero, meu irmão, minha irmã, que tenha sido proveitoso o nosso entardecer espírita, já está quase escurecendo, né? Ainda temos um pouco de luz, mas que agradável falar sobre esse tema e da forma como nós abordamos. Espero que você tenha aproveitado, que você possa, se você chegou depois, que você possa assistir a posterior. Esse conteúdo vai ficar aí no IGTV, espero que hoje não dê nenhum problema no IGTV, a gente depois coloca no YouTube e no Spotify. Espero que você, se você gostar, que compartilhe, que divulgue, que a gente possa propagar mais isso. A gente está precisando dessa paz de espírito em nós, para que possamos fazer com que o outro também esteja em paz. Vamos fazer uma prece breve, agradecendo por esse momento, agradecendo e pedindo que, mais do que nunca, que esse sermão, esse código de felicidade, possa se fazer mais presente em nossas vidas e possamos levar para mais e mais vidas. Que nos próximos dias, nas próximas horas, possamos orar pedindo a paz, a serenidade das pessoas, a paz no mundo, a paz em nosso país, que possamos, de um lado ou do outro, independente, a vida é mais importante, possamos aceitar as escolhas da população. Só isso, mais nada do que isso. Desejo muita paz, muita luz no coração de cada um. Fiquemos com Deus, que assim seja.